Pessoal, vamos falar um pouco sobre hiperfoco, porque essa é uma pergunta muito frequente aqui na página. Hiperfoco talvez seja uma das manifestações mais comuns em transtornos do neurodesenvolvimento. Comumente, o hiperfoco é relacionado ao transtorno do espectro do autismo, mas é importante que a gente saiba que hiperfoco é observado em outros transtornos do neurodesenvolvimento. Não é raro, por exemplo, crianças com TDAH apresentarem em determinados momentos da vida hiperfoco. Não é raro crianças com síndrome de Tourette apresentarem hiperfoco e até crianças com deficiência intelectual. Na síndrome de Down, é comum que isso aconteça. Então, aquela mãe que diz para você assim: ah, meu garoto com síndrome de Down, ele tem uma coisa com pedaços de pano, ele tem uma coisa com rasgar folhas, e a criança constantemente está executando esse comportamento. O hiperfoco, ele é um pensamento que ele é perseverante, ele é um pensamento que ele é subentrante, ele é um pensamento que ele não abandona o indivíduo enquanto não há a execução daquele comportamento. Gente, para ser hiperfoco é preciso que hajam algumas características, né? Então, primeiro, esse comportamento ele tem que ser suficientemente frequente para provocar prejuízo ou no comportamento social, porque ele substitui a interação social, ou no comportamento acadêmico-pedagógico, porque ele dificulta o aprendizado, porque ele compete com a criança enquanto ela está estudando, ou enquanto ela está na sala de aula, ou pode também haver um prejuízo laboral. Então, nos jovens, nos adolescentes, jovens e adultos, quando eles estão tentando executar algum trabalho, o hiperfoco acaba competindo também com esses comportamentos laborais, né? Então, para ser considerado hiperfoco, tem que ser isso. Gente, tem que tomar muito cuidado para não confundir hiperfoco com gosto pessoal. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. O indivíduo fala assim: não, eu sou autista e eu tenho hiperfoco em leitura. Não, ele só é um grande leitor. Como eu, por exemplo, eu não tenho foco em leitura, mas eu sou um grande leitor. Eu dedico muito tempo da minha vida à leitura, mas isso não compete com o meu comportamento social, isso não compete com o meu comportamento laboral. Então, isso não é considerado um hiperfoco, isso é um gosto pessoal. Tome muito cuidado com isso, porque eu vejo frequentemente esse equívoco. Uma outra característica curiosa do hiperfoco é que ele pode ter uma duração muito curta. Então, existem hiperfocos que duram um final de semana. Então, às vezes, por exemplo, num sábado, o indivíduo se encanta com algum tema da televisão e aí ele passa 24, 48 horas estudando tudo sobre aquele tema, esgota aquele tema e na segunda ou terça-feira ele perde totalmente o interesse por aquilo. Existem outros hiperfocos que eles podem durar a vida inteira do indivíduo. Nós não sabemos exatamente, do ponto de vista neurobiológico, como que o hiperfoco funciona no cérebro do indivíduo autista. Muito provavelmente ele está relacionado a disfunções do sistema serotoninérgico e do sistema noradrenérgico. Por quê? Porque nós sabemos que quando se utiliza, por exemplo, inibidores de recaptação de serotonina, parte dos indivíduos com hiperfoco apresentam redução desse hiperfoco. Uma outra coisa curiosa que as mães costumam sempre perguntar é: nós podemos usar o hiperfoco a nosso favor? E eu sempre digo: podemos em determinadas circunstâncias, né? Então, por exemplo, você não pode usar a seu favor de mãe, deixando a sua criança o dia inteiro executando um hiperfoco, competindo com comportamentos sociais para que ele dê sossego. Aí então você não está usando a nosso favor, você está usando a seu favor, mas isso é contra o desenvolvimento da criança. O que a gente pode usar o hiperfoco é para o aprendizado da criança. Eu vou dar um exemplo. Uma criança tem hiperfoco em animais, por exemplo. Nós podemos montar um programa educacional individualizado dessa criança baseado numa fazenda. Por quê? Porque isso vai ser muito motivador para essa criança e aumenta muito a nossa chance de que ela aprenda mais e mais rapidamente. Acho que esses são os principais pontos do hiperfoco para a gente poder iniciar uma conversa e uma reflexão sobre o tema. Um abraço.